O teu som toca bem qualquer tipo de música? Hoje aqui no canal Up Motors a gente vai seguir com mais um vídeo da nossa série Os Segredos para o seu som tocar bem às festas do fim de ano. No vídeo passado a gente falou aí sobre você já está craque na configuração do processador, e no vídeo que vem a gente vai falar sobre quanto você deve cobrar para instalar um som num carro, tá? Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de instalação de som aqui da Up Motors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo, onde toda semana eu vou estar postando vídeos sobre instalação de som, autoelétrica e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida sobre instalação de som, é só entrar no YouTube, digitar o problema que você está tendo, digitar Up Motors do lado, que vai aparecer um vídeo meu para te ajudar a resolver o problema. Beleza. Esse então é mais um vídeo da série que eu resolvi fazer aí para te ajudar a fazer um som perfeito para as festas do fim de ano. Afinal de contas, né, para você ser o dono da festa no final do ano, o seu som tem que estar pronto, e você também, né? Então, é sobre mais isso que a gente vai falar aqui, né, para o teu som ficar bala, ficar regulado, como diz aqui na minha região, né, para ficar bagual. Então, você precisa seguir esse espaço aí que eu estou te dando nessa série de vídeos. Ainda nessa série, lá no final dela eu tenho uma surpresa que é só para quem está me acompanhando aqui na série, tá? Na série Os Segredos do Som Perfeito para as Festas de Fim de Ano. Eu tenho uma surpresa aí para quem quer se tornar um instalador profissional mesmo de som. Mas fica ligado, tá? É para depois isso aí, para quando terminar a série aqui. Hoje a gente vai falar sobre o teu som toca bem tudo que é tipo de música. Por que que é importante a gente falar sobre isso? Por que que é importante você que tem um som ou que vai fazer um som para a festa de fim de ano? Por que que é importante você pensar nisso? Porque você gosta de um tipo de música, talvez dois, talvez três, mas você não gosta muito de todos os tipos de música. Mesma coisa comigo. Eu gosto de um tipo de música. Dependendo do estado que eu estou aí, eu escuto um tipo de música ou eu escuto outro. Quando eu estou lendo ou quando eu quero descansar, eu escuto música clássica. Quando eu estou na festa, eu gosto de escutar música de bandinha, música de eletrofunk. Quando eu estou no carro, eu gosto de escutar rock, eu gosto de escutar MPB. Então, eu gosto de escutar um pouco de tudo. Porém, tem um momento certo, né, para escutar. E tem algumas que eu gosto muito e tem umas que eu não gosto, que eu não escuto, que não tem no meu pendrive. Bem, esse é o meu gosto. O seu gosto é o seu gosto. Mas, se a gente vai tocar a festa do fim do ano e a gente quer ser sucesso mesmo, tu vai ter que tocar bem as tuas músicas, as da tua prima, as dos teus pais, as dos teus avós, do tio, da tia, da dinda, de repente do vizinho, se ele vier reclamar, tu pede para ele que música ele gosta de ouvir, tu mete 2 ou 3 músicas que ele gosta, resolveu o problema, tá? Então, o teu som, ele precisa tocar bem tudo que é tipo de música. Por quê? Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, o casarão, né? Quem está pagando a festa, quem é o responsável por toda a aglomeração de gente ali, é alguém de mais idade, que gosta de escutar uma música um pouco mais lenta, ou gosta de escutar um sertanejo antigo, ou aqui na região sul do Brasil gosta de escutar uma música gaúcha. Então, para poder agradar essas pessoas, tu não pode ter um som que toca só eletrofunk. Tum, tum, trrr, trrr, tum, tum, trrr, trrr. Coloca uma música gaúcha aí pra tu ver. Ou um sertanejo. Tenho certeza que você já fez esse teste, né? Se você gosta de som e tem som. Coloca um sertanejo antigo. Coloca um Chitãozinho e Chororó pra tocar num som que tenha alto-falante e desempenho para eletrofunk. Não sai nada, cara. Só se escuta a voz.
mais nada. Então, o som tem que estar pronto para tocar esse tipo de música também. Um pouco para a gente escutar a música com mais qualidade e também para poder tocar as músicas dos outros, né, com mais qualidade. É assim que a festa fica boa. Então é o seguinte, já que eu usei o exemplo do som montado para tocar electrofunk, então já quero comentar sobre isso, né? O som que toca electrofunk é um som que tem falante cone seco, corneta e tweeter. Muitas vezes você vai ver aí falante cone seco e corneta. Nem tweeter não tem. Porque as músicas são fabricadas, né? São músicas eletrônicas, fabricadas para tocar naquela frequência ali, que começa lá pelos 80, 100 e vai até os 2000, 2500. Elas são projetadas para ter mais performance dentro dessa faixa. Então, se você coloca num som equipamentos que só reproduzem essa faixa, show! Beleza, vai tocar perfeitamente bem. Agora, esse tipo de música de som automotivo, de electrofunk, é o único tipo de música que existe que toca dentro dessa faixa unicamente. Todas as outras músicas precisam de uma faixa de frequência de 20 Hz a 20.000 Hz para poder o som tocar com perfeição. E quando eu estou dizendo todas, é todas mesmo. Clássica, sertanejo antigo, sertanejo novo, rock antigo, rock novo, MPB, pagode, gaúcha, reggae. Aqui no sul do Brasil escuta bastante reggae. Tudo isso precisa, samba, tudo isso precisa 20 Hz a 20.000 Hz. Tu não consegue isso só com cone seco e corneta. Não consegue. Não interessa quem vai te dizer aí, bota só cone seco e corneta que vai dar tudo certo. Não é verdade, cara. Não vai nessa que o teu som vai tocar só um tipo de música. E você vai passar vergonha na hora que tiver que tocar uma música lá que o dono da festa quer pagar, né? Aliás, uma música que o dono da festa te pediu, tu não vai conseguir tocar pro cara. Se tocar, só vai escutar a voz e não vai escutar mais nada, né? Não vai ficar agradável de escutar. Pra ter um som que toca bem tudo que é tipo de música, o som tem que ser o sistema de 4 vias. O que é um sistema de 4 vias? É onde tem um alto-falante que reproduz subwoofer, um alto-falante que reproduz o médio grave, um alto-falante que reproduz o som médio de corneta, né, o som da corneta, e um alto-falante que reproduz o agudo, que é o tweeter. Um ou mais, né? Estou dizendo um de cada aqui, mas pode ser um ou mais para cada uma dessas faixas de frequência. Bem, se você está projetando o seu som agora, ótimo, já vai projetar em cima disso, né? Um falante grandão para subwoofer, 2 menorzinhos para médio, corneta e tweeter. Né? Se você já tem 2 cone seco e 4 corneta, o que fazer? Bom, a minha sugestão é, primeiro de tudo, coloca 2 tweeter junto com as cornetas. Para fazer isso é extremamente fácil. Muitas vezes dá até na mesma corneteira, né? Tira 2 cornetas, bota 2 tweeter. Se por acaso o tweeter entrar direto no buraco aí, faz uma tabuinha nova, pinta da mesma cor, ou forra com a mesma forração e coloca o tweeter, vai dar um acabamentinho ali, vai ficar razoável. Você vai ver o quanto vai melhorar o som só colocando o tweeter, tá? Então essa é uma das alternativas. A alternativa não, esse é um ponto, né, que é melhorar a frequência mais alta. Agora, a frequência mais baixa, que é onde o bicho pega mesmo, que é onde precisa de estrutura. O que dá para fazer, tá? Dá para você substituir os teus falantes cone seco por falantes que tenham uma característica de tocar um som mais grave. Não vai ser gravão, tá? Não vai ser subwoofer, porque a caixa vai ter um duto muito grandão. É um falante que toca um pouco mais grave. Então, se você tem... olhando no manual do falante, você consegue ver lá a faixa de frequência que ele é feito para tocar. Se ele diz lá que a faixa de frequência dele é de 80 a 500 Hz, então esse falante nunca vai dar grave. Você precisa de um falante que tenha uma faixa de frequência aí
de pelo menos 50 Hz para cima. Então, existem marcas que fabricam falantes de 12 polegadas, que a maioria dos cone seco que tem são de 12 polegadas, né? Tem marcas que fabricam esses falantes com 12 polegadas que reproduzem um som um pouco mais grave. O Eros tem alguns falantes assim, e tem também a Spider, que é o falante Caos. Então, Spider Caos Bass, ele toca um som mais grave. A tua caixa aí, ela com certeza tem um dutão, se era para tocar cone seco. Então, para não precisar desfazer toda a caixa, é só aumentar um pouco aquela profundidade do duto, né? Tem o buraco do duto e tem uma tábua que dá uma profundidade. É só fazer aquela tábua central ali mais comprida. Então vai dificultar a saída do ar da caixa, você vai ter mais grave nessa caixa aí. Beleza, agora você tem subwoofer, tá? Não vai ser um gravão como uma caixa projetada, mas vai ficar já um som mais grave. Tem o som grave, tem o médio das cornetas e tem o agudo dos tweeters. Falta o médio grave. Bom, para fazer o médio grave, se você tiver espaço para colocar dois falantes de 10, show! Falante de 10 dá um médio bala. Se não tiver espaço, coloca de 8. Ele é menorzinho, ocupa menos espaço, pouquinho espaço mais do que uma corneta ele ocupa. Então, coloca dois falantinhos de 8, vai dar um som médio bacana. Os fabricantes de alto-falante aqui do Brasil estão fabricando falante de 8 e de 10 para médio grave. Então pode procurar que você vai encontrar. Não é muito caro, tá? Uma ideia que veio na minha cabeça agora, que é interessante para você fazer se por acaso você tem uma caixa só com cone seco e corneta, né? Como vai ter que alterar um pouco a corneteira para colocar tweeter, eu recomendo já, como vai precisar os falantes para médio, fazer uma corneteira inteira nova. Como assim? Numa corneteira cabem dois falantes de 8 polegadas, duas cornetas e 2 tweeter. Para não ficar muito alto nos cantos, que é onde bate o vidro normalmente, você faz ela com um design assim, reto embaixo do tamanho da caixa. No meio, a altura dos falantes de 8. Quando terminou os falantes de 8, vai descendo. Até ficar na altura do tweeter dos lados e a altura da corneta no meio e a altura dos falantes de 8 bem no meio. Aí, ao invés de dividir toda essa corneteira, divide só no meio. Aí o espaço de um falante de 8 para um lado vai ser todo caixa de som. E do outro falante de 8 para o outro lado também vai ser caixa de som. Aí ele vai conseguir tocar sem duto, porque ele vai ficar com uma caixa grandona. Tá? Então, um falante de 8 cada lado, mais duas cornetas, mais 2 tweeter, mais os falantes embaixo com a caixa adaptada para grave e os falantes que tocam frequência mais baixa, você tem aí um som 4 vias que vai tocar bem todas as frequências. E uma coisa que eu vou te dizer aqui, que você vai se impressionar quando escutar um som 4 vias tocando. A música de som pancadão, eletrofunk, som automotivo, ela toca bem com 2 falantes cone seco, 4 cornetas. Beleza. Agora, num sistema 4 vias, ela toca muito melhor. Você vai escutar no 4 vias as músicas que você escutava antes, você vai pensar, pô, como é que pode? Essa música tá diferente. Estou escutando agora um agudo que não tinha antes. Estou escutando um grave que não tinha antes. Claro, não tinha alto-falante para reproduzir essas frequências. Por isso que agora tu está ouvindo uma coisa que antes não tinha condições de ouvir. Usa o sistema 4 vias no teu som para a festa do fim de ano, que é sucesso. Eu garanto que vai tocar bem tudo que é tipo de música, tá? Beleza. Agora é o seguinte, eu vou te esperar com o nosso próximo vídeo quanto cobrar para instalar o som num carro de alguém, tá? Ou quanto você deve ser cobrado também se for instalar no teu carro. Beleza, eu fico por aqui e te aguardo no nosso próximo vídeo. Até já, tchau!